pensando, quem é a primeira pessoa que você pensa quando fala sobre uma criança com autismo? Normalmente é a criança, mas eu quero virar a câmera para outro lado, das nossas heroínas, às vezes assumindo uma bronca que não tem ninguém para dividir, só ela, não além da mãe, mas também os avós também, que são pessoas muito importantes. E conforme eu falei, sempre quando eu vou na terapia, levo o Caetano na terapia, ou levo o Caetano na escola, eu vejo muito mães e avós, tanto o avô quanto a... Agora eu quero comentar a respeito dos avós. Vocês sabiam que mais de 5 milhões de famílias, segundo o IBGE, são chefiadas por avós? Um dos fatores determinantes é a questão de assumir a responsabilidade dos netos. Quando nós cruzamos esses dados com as crianças com TEA, nós vemos histórias de muito amor, muito carinho, mas também de um abandono e uma sobrecarga gigantesca. E eu fico me questionando, nas terapias na escola, onde estão os pais? Não estou te dizendo que não existe, existe porque eu estou aqui. Mas e os outros? Conforme eu estou falando um percentual que vem à cabeça, mas que 80% são 80% das pessoas que levam em terapia em escola são mães. Daí tem 15% que são os avós, tanto o avô quanto a avó, e 5% é pai, às vezes até menos. O abandono às vezes não é necessariamente o assumir do mapa, mas às vezes o abandono emocional, o abandono financeiro. Normalmente o pai que vem com o papai, isso é assunto de mãe e some, não quer saber do diagnóstico, não quer saber desse tipo de responsabilidade. E normalmente vem com um discurso que não aguenta o diagnóstico, o transtorno, que isso é uma barra para ele, que isso é uma coisa de mãe. Conforme eu falei, não são todos os pais que são assim, mas a grande maioria é assim. E isso faz com que, conforme eu falei, existem pais incríveis, existem pais que estão sempre ativos e tal, mas normalmente não é isso é a exceção, né? E eu vejo que isso mal vem não, que isso acaba jogando uma carga dupla, tripla, às vezes nas costas da mãe, nas costas da mãe e da própria família. E aí entram as avós, viram rede de apoio, viram a segunda mãe, às vezes a primeira mãe, como tem muitos casos por aí que eu vou citar mais à frente. Normalmente elas abandonam a aposentadoria, que é um período para elas descansarem, e acabam criando os netos. Acabam abrindo meio que mão da aposentadoria, de questão de filho e tal, e acabam tendo que criar outros filhos, às vezes. Conforme eu falei, tem muito pai que abandona, mas também tem muita mãe que abandona e deixa essa carga para o avô e a avó. E agora comentando um pouco da rotina, que é ter um filho com TEA ou qualquer outro transtorno, que muitas vezes tu se torna advogado, motorista, se torna, além de cuidar da casa, além do trabalho, às vezes uma renda extra, é pesquisador de estudo de terapias, é a peça emocional central da casa. Isso por mais que nós não achamos que não, mas isso acaba fisicamente desgastando mentalmente. Isso acaba a gente tendo a síndrome do burnout, porque burnout não é só no trabalho, isso é em tudo. Porque se tu tem uma rotina de levar o filho à escola, de terapia, de ter uma paciência gigantesca, de tentar fazer com que ele evolua de alguma forma, tenta fazer algum tipo de terapia em casa, às vezes cansa isso, porque tu tem que estar sempre atento, sempre buscando alguma coisa para o desenvolvimento dele e acaba ficando em segundo plano. Esses tempos levei o Caetano na escola e fiquei ali esperando e comecei a conversar com o pessoal que fica na recepção. E nisso estava vendo um menino devia ter, um menino grande, assim, devia ter por volta de 1,80, devia ter uns 12, 13 anos. E eu vi que tinha uma senhora, assim, já uma senhora ativa, mas tu via que era uma senhora, por volta dos 70 anos. Daí ela pegou e colocou tipo essas colheiras, não colheiras, mas essas mochilas com uma corda nele. E daí ele queria sair, daí a pessoa da recepção ajudou a colocar a mochila e eles foram. Daí eu fiquei olhando e fiquei me questionando, né? Por que ela tava ali?
porque a criança era forte, porque 12 anos para uma senhora de 70 tem muita diferença. E daí a pessoa da recepção comentou que ele, o pai tende, por mais que o pai tem dinheiro, ele abandonou assim que descobriu o diagnóstico e a mãe largou, deixou com um avô, os avós dele. E daí eu fiquei, como é que abandona? Fiquei me questionando, né? Como que abandona uma criança assim? Ainda mais uma que precisa bem mais do que as outras. Não que as outras não precisem, mas tipo, poxa, cara, é teu filho, sabe? E daí eu vi que, cara, tu tem que ter uma força gigantesca. Conforme eu falei, tu às vezes retrocede a tua aposentadoria, tu tem que começar a criar um filho de novo, e um filho com uma série de questões, sabe? Porque todo mundo que tem um filho tipo, sabe que ele é questão de terapia, paciência, e às vezes dá um passo para frente, dá três para trás, dá um para frente, dá três para trás, e tu fica esgotado, e tu fica, poxa, será que em algum momento isso vai mudar, sabe? E eu fico me questionando se elas têm os avós e a mãe, e às vezes o pai, quando fica, como é que essas pessoas conseguem sorrir, como é que elas conseguem se erguer todo dia de manhã e seguir em frente, sabe? Esse vídeo também eu queria só, às vezes elas não escutam muito, mas que elas são incríveis. Tanto a mãe, a avó, o avô, a irmã, a tia que ficou e ajudou, está sempre ali, vocês merecem os parabéns, porque normalmente a família dá as costas, o pai dá as costas, e às vezes a mãe, e a criança fica solta, sabe? E eu queria falar para vocês que vocês não estão sozinhos nessa, que tem existem grupos, principalmente em clínicas, que comentam a respeito, que uma troca informação com a outra pessoa, que, que entende como é que funciona, que vivencia aquilo e sabe que é difícil, porque às vezes quando eu tenho algum tipo de conversa com um amigo meu que não tem nem filho, ou que tem filho, entende um pouco, mas que não tem nem filho, parece que tu tá falando e ele não tá entendendo nada. Como assim? Como assim às vezes tu não tem dinheiro? Como assim tu não tem tempo? Como assim ele não dorme, sabe? Coisas que é distante dessas pessoas. Uma criança que não tem nenhum transtorno. E eu queria dizer que essa conversa não acaba aqui. Se puderem deixar nos comentários aí, me conta você, avô, avó, mãe, até mesmo o pai, que, que a mãe largou e deixou o filho para você criar sozinho. Quais são os seus principais desafios? A minha ideia é criar esse canal aqui para que a gente possa trocar informação, trocar ideia, trocar informação, trocar ideia e ver que nós estamos sozinhos nessa, que nós podemos conversar entre nós, que às vezes uma palavra amiga, um abraço, só tu escutar a pessoa e não concordar, mas tipo, conversar e saber o que aquela pessoa está passando já é extremamente benéfico para aquela pessoa, sabe? Extremamente benéfico para aquela pessoa. Quem puder compartilhar, salvar, dar curtida, eu agradeço. Tenha uma ótima semana, bom fim de manhã, tarde, noite, madrugada. Tchau. Ah, lembrando, quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Tchau.